Você conhece o movimento de mulheres Olga Benário? Toda transformação social começa quando pessoas decidem que não aceitarão mais a desigualdade como algo natural. O Movimento de Mulheres Olga Benário é uma organização feminista de orientação marxista que atua em diversos estados brasileiros, incluindo o Piauí. Hoje recebemos uma jovem que construiu seu caminho unindo comunicação, arte e militância. Giovana Matos, jornalista, fotógrafa, designer gráfica, cantora, é integrante do Movimento Olga Benário. Falar sobre responsabilização e reparação não é apenas discutir o que acontece depois de um feminicídio. É refletir sobre tudo aquilo que falhou antes dele acontecer. Costumo dizer que o feminicídio não surge de repente. Na maioria das vezes, ele é o último capítulo de uma história de violências sucessivas. Ameaças, agressões, perseguições e pedidos de ajuda que não encontraram respostas suficientes no Estado e da sociedade. Por isso, quando discutimos responsabilização, precisamos olhar para além da punição penal. Responsabilizar significa investigar adequadamente, julgar com celeridade, aplicar a lei com rigor e garantir que os agressores compreendam que a violência contra a mulher não será tolerada. Mas responsabilizar também significa reconhecer as falhas institucionais que permitiram que a violência avançasse. Meu próprio caso é um exemplo disso. Eu sobrevivi a 2 tentativas de feminicídio em 1983, 40 anos atrás. Entretanto, o meu agressor somente foi preso 19 anos e 6 meses depois. Durante quase 2 décadas, enfrentei recursos intermináveis, atrasos processuais e uma profunda sensação de abandono institucional. Que possamos construir um Brasil onde a responsabilização seja efetiva, a reparação seja integral e a prevenção seja prioridade. Queremos um Brasil onde meninas e mulheres possam viver com liberdade, dignidade e segurança. Porque quando protegemos as mulheres, protegemos a democracia, fortalecemos os direitos humanos e construímos uma sociedade melhor para todas as pessoas. Muito obrigada. Giovana, você é fotógrafa, jornalista, Sim. Canta muito bem e participa do movimento Olga Benário. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Norma. Muito obrigada pelo convite. A gente se sente muito feliz de estar podendo compor esse espaço, né? De poder estar falando para mais pessoas, né? Atingindo uma ampla quantidade de pessoas que podem estar conhecendo o Olga também e o nosso projeto e a Casa Janaína Silva, né? Que é a nossa casa de luta. Vocês são feministas, marxistas-leninistas. Explica aí, explica também para quem não conhece, quem foi Olga Benário? Certo. Olga Benário foi uma mulher comunista alemã, judia, que viveu um período muito, muito turbulento, ali na ascensão do nazismo e no governo Getúlio Vargas, mas ela era uma das militantes mais combativas da sua geração. Ela salvou um dos seus camaradas da prisão quando ele foi
preso pelo governo reacionário, que queria que os trabalhadores parassem de lutar pelos seus direitos, né? Ela também serviu como guarda-costas do próprio Carlos Prestes, numa viagem que ela fez com ele, acompanhando ele até o Brasil. E quando essa viagem acabou, eles voltaram casados, sabe? É uma história, assim, meio engraçada. E ela veio ao Brasil e uniu várias mulheres na luta pelos direitos delas, direito de trabalhar, o direito de estar tendo uma vida digna. E por conta disso, ela foi perseguida pelo governo de Getúlio Vargas, até o ponto onde ela foi capturada e mandada para a Alemanha nazista. Mas mesmo lá, ela nunca parou de lutar. Ela organizava as mulheres lá na prisão, explicava para elas os desenrolares da guerra, por conta que ela tinha muito conhecimento da política econômica mundial, e ela acreditava que lutar era realmente o caminho para estar transformando a sociedade, e estar conscientizando outras mulheres era essencial para que a gente pudesse estar realizando o sonho de estar vivendo num mundo melhor. E ela conseguiu ter a filha dela, e a filha dela viveu. E eu conheço, sabia? Eu conheci a Anita Prestes em um grupo de WhatsApp dos Militantes em Cena, um grupo de teatro lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantada, porque eu li o livro, assisti o filme e sei muitos detalhes da vida da mãe dela. Nossa, que incrível! Eu tô com um pouquinho de inveja. Eu fiquei assim, com você. Eu não acredito, você é filha da Olga. Eu fiquei desse jeito. Sim, nossa! E ela deu para ela o nome Anita Garibaldi Prestes, que Garibaldi também homenageando outra mulher muito guerreira brasileira, que teve em 2 revoluções, uma aqui e outra lá na Itália. Tem uma estátua dela lá. Da Olga, da minha mãe, tem uma documentação enorme nesse arquivo. Basta dizer que são quase 2.000 páginas. É muita coisa. É o maior arquivo a respeito de uma pessoa individualmente, revelando a importância, né, que a polícia, o governo alemão, davam à personalidade dela. E aí, nessa documentação, que inclusive a maior parte está em alemão, eu tive que montar uma equipe para traduzir tudo isso, porque eu não sei alemão, mas apareceu muita coisa que nem nós da família sabíamos, muita informação, porque a minha mãe presa, sob censura, ela não podia escrever, né? Quer dizer, ela só escrevia assim coisas muito gerais, né? Saúde e tal, mas não podia se referir ao que ela estava vivendo lá, aos acontecimentos que estavam se dando em torno dela. E uma das coisas que ressalta mais ao a gente examinar essa documentação é o fato da resistência dela e da firmeza. E fica muito claro, inclusive a Gestapo afirma, porque alemão é muito detalhista, né? Então está tudo escrito, tudo registrado lá. Então eles mesmos registram que a maior perseguição a ela por parte, né, do governo alemão, do governo hitlerista, não era nem porque ela fosse judia, embora ela fosse judia, isso agravava, mas a causa principal era o fato dela ser comunista e esposa, né, de um líder como Luiz Carlos Prestes. E como ela participava, tinha sido membro da Internacional Comunista, né, Organização Internacional dos Comunistas, na época, a Gestapo exigia dela, em inúmeros interrogatórios, né, que ela delatasse os companheiros, falasse o que ela sabia. E isso ela sempre se recusou a fazer. Inclusive citaram para ela exemplo de outros que falaram, e ela dizia: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Inclusive eu escolhi essa frase para epígrafe do meu livro, porque eu acho que é muito característica, né, da personalidade dela como revolucionária, como comunista. Do ponto de vista da libertação da Olga, ela, inclusive, resultado da pressão dessa campanha internacional, chamava-se a Campanha Prestes na época, porque era para a libertação de Luiz Carlos Prestes, preso político no Brasil, mais conhecido, dos prisioneiros políticos brasileiros, e da Olga, uma outra companheira alemã que foi extraditada junto com ela, né, a Elise Evert, e minha, na medida que eu nasci lá também, né? Voltando também para a pergunta sobre o que é feminismo marxista-leninista,
Pois bem, é o feminismo que engloba a luta das mulheres trabalhadoras, que acredita que não basta só a gente exercer locais de poder, não adianta uma mulher na presidência se a gente continua com as mesmas estruturas de poder que vêm oprimindo as mulheres ao longo de gerações. Não adianta a gente ter mulheres em locais de comando se essas mulheres vão comandar da mesma forma que os homens comandariam, só que sendo mulheres. A gente acredita que um mundo mais justo precisa de mais creches, mais casas de acolhimento, mais restaurantes públicos, mais lavanderias públicas, por conta que a gente precisa socializar o trabalho de cuidar, para que ele não fique nas costas das mulheres, porque na prática o que a gente tem hoje é um avanço dos nossos direitos, porque a gente agora tem o direito de trabalhar, mas a gente também tem um acúmulo das nossas funções do trabalho do cuidado, que até hoje é considerado uma obrigação das mulheres. E o que a gente quer é que o trabalho do cuidado seja uma responsabilidade da sociedade e também do Estado. Que é o movimento Olga Benário e como você chegou até lá? O movimento de mulheres Olga Benário nasceu depois da primeira conferência de mulheres de base na Venezuela em 2011. Esse encontro fez com que a gente percebesse a necessidade de organizar as mulheres trabalhadoras para conseguir lutar pelos seus direitos. Aguarde, em 1 minuto a gente volta. O movimento Olga Benário desenvolve ações voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, a defesa dos direitos das mulheres trabalhadoras e a organização política e social das mulheres. Meu nome é Giovana, a gente está aqui com a Sara, que acabou de conhecer a ocupação Janaína Silva, né? Aí ela ficou sabendo também do nosso processo, ela vai dizer aí o que você acha, Sara? O que é mais importante, prédio vazio ou a ocupação de mulheres? Bom, gente, eu conheci aqui a casa, né, e de fato é um movimento muito interessante, muito importante para a cidade. Eu moro aqui no centro, né, então eu sei que tem muitas casas que são abandonadas aqui e ter um projeto como esse, que tem a intenção de ser uma casa de acolhimento para mulheres, é sem dúvida muito melhor do que ter um prédio abandonado, que só, assim, além de ser deteriorado, com o passar do tempo só vai fazer mal, né, para as pessoas, tipo, acumular sujeira, acumular mato, enfim, é um espaço que não está sendo bem utilizado e que tem a oportunidade de fazer uma diferença, né, então é muito mais importante que hoje ele seja ocupado, e principalmente por um movimento como esse. A gente, desde então, vem construindo casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência de gênero, que são ocupações. A gente ocupa imóveis que estão sem função social há mais de 10 anos, para poder dar uma função social para esses imóveis e tá combatendo a violência de gênero. Porque, assim, não faz sentido um imóvel ficar totalmente entregue à sujeira, poluição, todo tipo de vandalismo sem nenhum tipo de função social, enquanto a gente tem várias mulheres sem conseguir atendimento. Conta que aqui em Teresina, por exemplo, a gente só tinha uma casa de acolhimento para mulheres do estado, mas agora a gente tem 2, que é a ocupação Janaína Silva também, onde elas podem estar indo, é aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente faz escalas lá para que toda hora possa ter uma pessoa lá. É um trabalho que não é só para você colocar as mulheres como vítimas, é para lembrar elas que elas são cidadãs e que elas têm direitos nesse país, porque a violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Você era universitária quando, na época também, você fez jornalismo e a Janaína Silva, Janaína Bezerra, ela estudava lá também. Teve feminicídio da Janaína, que foi terrível, abalou muito. Como é que o movimento Olga, ele
ele agiu? Nesse período, eu ainda não era organizada no movimento. Nesse período, o movimento estudantil foi acusado de ser responsável pelo que aconteceu pela Janaína. Culpabilizaram as festas, culpabilizaram os estudantes. E, assim, foi um movimento estudantil que, inclusive, cobrou pelo menos um caixão para a família da Janaína. Foi um movimento estudantil que exigiu que a gente tivesse mais iluminação na universidade e ocupou a reitoria para que a gente tivesse o mínimo de condição de poder estar estudando com a garantia de que a gente não ia morrer, com a garantia de que a gente ia ter o mínimo de segurança. E até hoje a luta continua, né? A gente também conquistou a Sala Lilás. O que é a Sala Lilás? Pronto. A Sala Lilás começou com uma proposta do movimento fora do Piauí. A gente teve uma ocupação de uma sala que estava vazia na Universidade de São Paulo e lá eles criaram uma Sala Lilás em homenagem à Janaína. Daí a gente trouxe essa ideia para o Piauí e a Sala Lilás daqui foi cedida pela própria UFP mesmo, para estar atendendo mulheres. Mas até hoje a luta continua, né, para que a sala continue atendendo e permaneça atendendo mulheres que abriram um processo lá, né? Por conta que a ideia da sala não é só, a ideia original, não é só você ter um local onde elas fazem a denúncia. É um local onde elas vão e elas são organizadas, onde elas vão e realmente tem um acolhimento, não só no sentido de verem elas como vítimas, mas verem elas como agentes responsáveis por escrever suas histórias e capazes de lutar pelos seus direitos, né? E onde a gente não vai deixar elas lutarem por esses direitos sozinhas, é claro. Tem o movimento Red Pill, que está muito forte, que são os jovens que atacam as mulheres nas redes sociais, são ensinados. A gente está vivendo num período de ataque dos nossos direitos bastante notável, né? A gente teve o crescimento do movimento Red Pill, a gente tem a tentativa de proibir as mulheres trans de usarem os banheiros, a gente tem também a tentativa de tirar o direito do sufrágio das mulheres, né? Alegando que as mulheres não conseguem votar bem. Isso é uma coisa que começa dos Estados Unidos e vem importada para cá. A gente pode perceber que o Red Pill, então, tá em inglês, né? Justamente porque começou nos Estados Unidos e depois veio para cá. Esse movimento não foi feito para, de fato, falando dos direitos dos homens, falando, por exemplo, que os homens representam um dos maiores índices de suicídio que tem, né? Os homens acabam se matando mais do que as mulheres, né? Eles não estão lá para defender o direito à saúde mental, o direito a falar sobre vulnerabilidade, o direito a não precisar ter que performar o tempo todo. E esse movimento está aí justamente para culpabilizar as mulheres de tudo que tem de ruim que acontece com os homens, que é justamente para reforçar a cultura que a gente tem atualmente. É um movimento reacionário, um movimento que acredita que a gente está numa estrutura ótima e qualquer tentativa de mudar esse sistema é o problema. Sendo que os homens trabalhadores não vão ganhar em nada com a diminuição dos direitos das mulheres. Pelo contrário, quando o direito das mulheres avança, a sociedade inteira avança. Mas é justamente por isso que essa ideologia existe, por conta que, se ela não existisse, todo esse ódio estaria direcionado àqueles que estão em posição de poder e não querem ser questionados. Ocupação Janaína Silva. Isso. Qual é a função dela e o que vocês querem chamar a atenção do Estado? A Ocupação Janaína Silva surge no movimento nacional do Olga Benário pelo fim do feminicídio. Foram mais de 16 casas construídas nesse 14 de março, que foi o aniversário de morte da Marielle Franco, para
realmente dizer um basta à falta de políticas públicas voltadas ao atendimento da mulher. Aqui no Piauí, a gente é um dos estados que mais mata mulheres do Nordeste. E a gente só tem uma casa para acolher as mulheres do estado inteiro. Isso não é o suficiente. E por isso a gente ocupou esse imóvel que estava sem função social há mais de 10 anos, para estar dando às pessoas aquilo que elas estão precisando agora. As mulheres que foram às ruas protestar ocuparam um prédio antigo na rua Guaicurus. A ocupação durou 87 dias e, após negociação com o poder público, as militantes foram realocadas em outro prédio. Inaugura-se assim a Casa de Referência da Mulher Tina Martins. De novembro de 2021, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, Salvador acordou em festa com o nascer da primeira ocupação de mulheres do Norte e Nordeste, a Casa de Referência Preta Zeferina. O lugar, que oferece muito além de um teto, é a ocupação Mulheres Mirabal, que desde a noite de 25 de novembro de 2016, quando o prédio foi ocupado pelas militantes do movimento Olga Benário, transformou-se em um centro de referência para quem até então não tinha a quem recorrer. Bom, gente, eu conheci aqui a casa, né, e de fato é um movimento muito interessante, muito importante para a cidade. Eu moro aqui no centro, né, então eu sei que tem muitas casas que são abandonadas aqui, e ter um projeto como esse, que tem a intenção de ser uma casa de acolhimento para mulheres, é sem dúvida muito melhor do que ter um prédio abandonado. Por conta que não faz sentido você deixar um prédio ficar abandonado, criando mosquitos, criando ratos, cobras, morcegos, quando você poderia estar colocando uma função para ele, salvando vidas dele, como a gente está fazendo agora, há mais de 4 meses. E é absurdo que a gente pare para pensar que a propriedade privada frequentemente acaba sendo priorizada ao invés da vida das mulheres, né? Agora mesmo, em vários locais, o Olga Benário foi ameaçado, né? As nossas militantes foram ameaçadas de despejo por conta que, infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade onde o Estado acaba priorizando o dono que deixou o imóvel ser abandonado por anos, do que mulheres que estão lá, limparam o local, frequentam ele 24 horas por dia, estão atendendo e fazendo um serviço que o Estado, inclusive, deveria estar fazendo. A gente vem sempre convidando as pessoas para estarem conhecendo a gente, tanto a sociedade civil quanto os órgãos, né? A gente tem diálogo com a Secretaria da Mulher Municipal e Estadual, e a gente quer muito poder continuar esse trabalho. E não é por conta daquele imóvel em si. Se a prefeitura chegasse e dissesse, não, a gente não vai ceder esse imóvel para vocês, mas a gente quer realocar vocês para outro imóvel, tudo bem. Tipo, o que a gente está lutando é para que tenham mais casas de acolhimento, para que a gente tenha esse espaço que não vai servir só para que a gente seja atendida e tratada como um número. A gente quer poder estar lá, discutir, ler, aprender umas com as outras e também estar transformando o nosso luto em luta, né? Então, para finalizar, Giovana, declame um poema da Janaína. Me levo do emaranhado que me rodeia, guiada pela bruta intuição. E quando me perco nas ruínas desconhecidas do império de mim mesma, me acolhem as mãos de uma mulher que, vez ou outra, contorna minhas andanças com um sopro ancestral. Instruído quando ser correnteza, e o momento de ser rio sereno, disse-me em cantos, ainda que nas profundezas deságue, no fim do dia encontrará cura na margem. Do rosto marrom pendia-lhe uma lágrima que vendo olhar cálido para mim. Com alma, acalanto e poesia. Muito obrigada. O movimento feminista Olga Benário compreende que a desigualdade de gênero está profundamente ligada ao sistema capitalista e às relações de classe, e que a emancipação plena das mulheres depende da transformação das estruturas econômicas e sociais.
Até o próximo Sob Outro Olhar.